O início de tudo foi o meu desejo sempre de ser mãe, né? Eu comecei a namorar com o Gustavo, eu tinha 18 anos, o Gustavo tinha 20 anos. E aí a gente passou 5 anos namorando e depois a gente decidiu casar. Assim que a gente casou, eu engravidei. Foi quando eu perdi meu primeiro filho, de uma gestação anaembrionada. E aí a segunda gestação veio em 2014. Essa perda pra gente foi um pouco pior, porque a gente ouviu o coração, né? Sabia que a gente tinha o entendimento da gente que a gestação ia adiante. E aí com 3 meses e 11 dias desse sangramento que eu fui ao hospital, foi constatado que os batimentos tinham parado. Então, assim, foi bem sofrido. Foi o primeiro momento, eu acho, que eu tive o entendimento e questionei Deus. Eu tinha uma colega que ela disse assim: Eliane, por que você não investiga? Foram aparecendo aquela complicação nas trompas, foram aparecendo a complicação do útero curto, né? E aí, o nosso caso realmente foi indicação de FIV, né? Que era a fertilização in vitro. E aí, na rede privada, custava mais de 20 mil reais. E na atual condição da gente, na época, a gente não tinha condições de custear. Então, a gente realmente contava com a rede pública, que era na maternidade de Januário. Só que aí, no dia que a gente foi, né? Isso eu lembro da data até hoje, né? Dia 5 de outubro de 2017. Foi quando foi dito pra gente que o nome da gente ia pro livro, né? Pra gente esperar ser chamado para poder fazer o processo da fertilização in vitro. Só que aí, nesse dia, eu disse, mas você tem em média quantas pessoas tem na nossa frente? Disseram 300 e poucas pessoas. E aí eu disse, mas são quantos livros? São 3 livros. Então, ou seja, tinham mais de 1.000 pessoas na fila na espera. E eu saí de lá arrasada, chorei muito no carro. A gente se deu as mãos e a gente disse, a partir de hoje, a gente vai passar 1 ano sem pensar em engravidar, sem pensar em tratamento, vamos entregar nas mãos de Deus. E assim foi feito. Para nossa surpresa e glória do Senhor, né, 1 mês depois dessa entrega nas mãos de Deus, eu não tinha mais esperança. A gente em casa, ele sentindo que meu corpo estava muito quente, achando que eu estava com febre. Eu disse, não. Ele disse, Eliane, você está grávida? Eu disse, não tô. Porque assim, eu já estava tão desacreditada, já foram tantos testes negativos, porque todo mês eu fazia 1, 2, 3 testes negativos. E aí desisti, né? E ele disse, não, eu vou pedir na farmácia. E assim ele fez, né? Pediu na farmácia. Quando chegou que eu fui fazer o teste, eu saí do banheiro já ajoelhada. E ele, quando me viu, ele já caiu no choro também, né? Chorou porque tinha dado positivo. Eu me lembro que eu estava deitado no sofá, eu chorava igual uma criança. Era essa sensação que eu tinha no momento, era só de choro. E agradecer a Deus, porque por tudo que a gente passou, e toda a medicina em cima, e num momento que a gente não esperava, já tinha mudado toda a nossa vida, ela engravidou naturalmente. Quando eu descobri o positivo, né, com as orientações da a médica, né, que fazia o tratamento para engravidar, ela nos encaminhou para uma médica de gravidez de alto risco, né, que a minha gestação era de alto risco. Eu tinha alguns exames preliminares e aí fui mostrar a ela. E aí nesses exames ela solicitou outros e aí foi constatado que eu tinha trombofilia. Com 4 meses de gestação, eu arrumando o quarto de Giovana, comecei um corrimento. E aí eu achava que era devido à infecção urinária. E eu comentando sobre o ocorrido do final de semana, a médica disse, Eliane, vamos fazer um toque. E aí quando ela fez o toque, ela sentiu o pezinho de Giovana, né? E ela disse, você já está com 3 centímetros de dilatação, você precisa se internar agora. Então, ou seja, eu só estava com 24 semanas, com 5 meses de gestação. Então, assim, a probabilidade dessa gestação ir adiante eram mínimas, né? Então, assim, meu mundo ali se abriu, né? O chão se abriu e aí veio tudo novamente. A primeira perda, a segunda perda, achando que ia perder tudo. E assim fizemos, né? Fomos do consultório diretamente para a Promata. Foi quando ela chegou à noite para o plantão e aí eu me internei. Fiz o uso de medicação para amadurecer o pulmão de Giovana. E aí, mas aí não teve jeito. Com ela, a expectativa da médica era segurar até as 30 semanas, né? Porque ela já estava chegando ali nos 7 meses, então teria um peso um pouquinho esperado para prematuridade. Mas aí ela chegou às 27 semanas e 1 dia. Então, no dia 1º de maio de 2018, nasceu Giovana, pesando 950 gramas, 33 centímetros. Então, ou seja, era o tamanho de uma bonequinha Barbie. Com 4 dias de nascido,
Giovana teve uma hemorragia intracraniana grau 2. A equipe médica ficou monitorando durante dia sim, dia não, com a ultrassonografia, para saber se não aumentava, né, a questão da hemorragia. Mas graças a Deus estacionou, mas aí ela ficou com aquela perda, né, a perda cerebral. Com 1 mês e 18 dias, a gente teve a notícia que ela precisaria fazer uma cirurgia cardíaca, porque apareceu um sopro, e aí com as medicações que ela vinha tomando, não fechou. A equipe médica, para fazer essa cirurgia, cobrou R$22 mil. E essa cirurgia só poderia ser feita no particular, mesmo ela estando no plano de saúde. A minha intenção era vender o carro. Pronto, eu tinha que vender o carro, que através do dinheiro do carro eu conseguiria custear a cirurgia do coração. Mas assim, eu sabia que naquele momento não teria como eu vender em 24 horas para receber aquele valor. E aí começou a nossa batalha. A gente não tinha recursos de imediato, porque essa cirurgia precisava ser feita com urgência. O que eu fiz naquele momento foi pedir muito a Deus. Entregar nas mãos de Deus toda aquela situação, que a gente já tinha entregado há muito tempo atrás. E reforçar a vontade de ser pai, de que Giovana viesse ter vida, né? Passar por toda aquela situação. E que ela saísse bem de tudo aquilo ali. Mas aí, graças a Deus, apareceu um anjo na nossa vida, né? Indicada por uma colega minha que eu conheci no consultório. E aí ela me indicou uma cunhada dela, que é advogada, que não me cobrou um centavo, né? Por isso que eu digo que são anjos que Deus coloca nas nossas vidas. E aí ela não cobrou um centavo para poder entrar com essa liminar na justiça para conseguir essa cirurgia. E aí, com 24 horas, né, a liminar saiu autorizando o plano de saúde custear a equipe médica. E assim foi feita. E aí eu me lembro como hoje, né? Porque ela entrou no centro cirúrgico e Gustavo de mão dadas. Meu mundo desabou quando aquela porta fechou. E aí eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Se for dela voltar, ela vai voltar. E durante 1h40... É um momento muito difícil quando um ente querido seu vai para uma sala de cirurgia onde mexe em um órgão tão vital que é o coração. Porque qualquer coisa errada que acontecesse ali, infelizmente ela viria a falecer. Durante 1h40, o Gustavo ficou orando na lanchonete. Orando mesmo. Eu acho que a gente de mãos dadas, orando a Deus para que ela voltasse para a gente. Mas como Deus já tinha nos mostrado estar presente naquele ambiente, na nossa vida, na vida de Giovana, eu fiquei confortável porque a gente tinha conseguido chegar até a cirurgia, tinha conseguido os recursos necessários para ser feita a cirurgia, né? E assim foi feita a vontade de Deus. E aí a gente teve uma luz da filha do médico, né? Que ela fazia parte da equipe. Ela chegou e disse, paz, ela está bem, a cirurgia foi um sucesso. E aí a gente só está esperando ela retornar, né? Para vocês entrarem no UTI. E aí a gente, graças a Deus, ela retornou pra gente. Eu passei a noite na UTI, nesse dia eu passei a madrugada, 24 horas do lado dela e não teve intercorrência. Mas aí, para nossa surpresa também, no mesmo dia que ela fez a cirurgia à tarde, a equipe médica nos chamou e disse que ela precisava fazer uma cirurgia nos olhos, de retinopatia da prematuridade, porque ela corria o risco de cegueira total e irreversível se ela não fizesse essa cirurgia em 48 horas. Então começou a nossa nova batalha para conseguir a autorização pelo plano, porque precisava alugar uma máquina laser que custava R$14 mil. E aí foi o mesmo processo para fazer a cirurgia do coração. A advogada entrou com a liminar e em 24 horas essa liminar saiu. E assim foi feito, né? Então eu digo que a doutora Amanda foi um anjo, porque se ela não tivesse conseguido essa liminar através da justiça, hoje Giovana teria o diagnóstico de deficiência visual total. E graças a Deus, né? Deus operou, que eu sempre digo que os médicos são instrumentos na mão de Deus, né? Então, era o tempo todo Deus ali. E aí, ela foi só evoluindo depois da cirurgia, né? Graças a Deus não teve mais intercorrências. E aí, quando ela voltou do centro cirúrgico, que eu passei a noite com ela na UTI, eu me ajoelhei do lado do leito 8 e eu disse, Senhor, se a gente sair daqui,
eu e minha família serviremos ao Senhor. Depois de 90 dias, exato 90 dias, que era o dia que ela nasceria, né? Ela teve alta. Hoje, Giovana é uma criança muito saudável, graças a Deus. A única sequela que ela ficou da hemorragia intracraniana foi a questão motora. Então, o diagnóstico dela hoje é de paralisia cerebral. Então, o braço e os membros inferiores e superiores é muito rígido. Então, devido a isso, ela faz a terapia, né? Faz a fisioterapia, faz terapia ocupacional. E aí é também estimulada na questão da fala com a fono e a psicologia na parte comportamental. E o tempo foi passando, né? E aí, mas dentro de mim, eu tinha uma cobrança muito grande, no sentido da promessa que eu fiz no leito de UTI, que era eu e minha família serviríamos ao Senhor. E era uma vontade muito grande, mas eu sempre acabava deixando para depois. Mas Gustavo, ele foi baseado na Adventista, né? Quando era na adolescência, estava afastado, mas ele tinha uma vontade muito grande de nos levar para a igreja. E aí eu sempre dizendo, vamos depois, deixa para depois, quando Giovana crescer, né? Só que aí um dia a gente estava em casa e a gente recebeu um panfleto do nosso vizinho, dizendo que ia ter o projeto do Caleb, né? Em frente à casa dele. Gustavo disse assim, vamos assistir hoje. E aí eu fui, né, meio assim, porque não era muito de estar em igreja. Mas aí, como era na porta de casa, eu disse, já que a gente não vai para a igreja, vamos assistir. A gente assistiu o primeiro culto com o Beto, né, dando o estudo bíblico pra gente ali na rua, né, pra vizinhança. E aí eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha sido apresentada, não conhecia a Bíblia dessa forma, né, de como eles passavam pra gente. E eu olhava nos olhos da Eliane, assim, uma vontade de querer conhecer a verdade, né? E quando eu conversava com ela, eu disse, Beto, você tem um porém, minha família é de outra religião. Talvez possa ter um empecilho, não se preocupa não, que Deus sabe como trabalhar. E eu vendo o Gustavo ali também estudando com aquela empolgação, né? Gustavo passou muito tempo assim, distante do Senhor como filho pródigo, né? 25 anos distante de Deus e eu vendo, rapaz, aqui, Deus tem um trabalho grande. E aí já no finalzinho do projeto, né, do projeto do Caleb, já chegando no 14º dia, o Gustavo chegou para mim, nesse dia eu não participei, ele disse, eu tomei uma decisão, eu vou me rebatizar. E aí, dentro de mim, eu fiquei assim, tá certo, mas e eu? A mais importante decisão que uma pessoa pode tomar na vida é a decisão ao lado de Cristo. É a decisão para o santo batismo. Porque é nesse momento que a pessoa se torna uma nova criatura. E seus pecados, como diz a palavra de Deus, são lançados nas profundezas do mar. E aquilo fez com que eu pensasse a promessa que eu fiz. Eu acho que de todas as formas, isso foi me chamando, né? Eu acho que era Deus me mostrando, dizendo assim, e a promessa que você me fez. E eu lembro que eu estava no sábado em casa, e eu disse, Senhor, o que fazer para alcançar mais alguém? Vim para a igreja no sábado, começou a escola sabatina, começou o culto, eu sentei lá atrás. E algo me incomodava, dizendo assim, fala com a Eliane. Aí eu peguei o celular, dei o primeiro bom dia para ela no sábado. Bom dia, Eliane, você está decidida? E aí eu disse, eu tenho muitas dúvidas. Ele disse, mas é normal, né? E isso você só vai aprender com o tempo, né? Do Espírito Santo, e Deus vai lhe guiar. Gustavo tomou uma decisão séria ao lado de Jesus. E você sabia que você poderia dar um presente para Gustavo? Você se entregando a Jesus e tomar uma decisão, e vocês dois poderem, como família, junto com a sua filhinha, né? Poder caminhar nessa jornada. E ela ficou pensando, eu disse, Eliane, vamos fazer o seguinte. Você toma a decisão ao lado de Jesus, mas você não vai dizer a ninguém, nem a Gustavo. Você vai ser a cereja do bolo. Que tal, Eliane? E aí eu acho que quando já estava tudo montado, à noite, foi quando eu tomei a decisão e mandei uma mensagem para ele. Ele disse, Beto, eu tomei a decisão, eu vou batizar. Ele disse, ele não conta nada para Gustavo. A gente vai fazer uma surpresa. Eu disse, Gustavo, tu gosta de bolo? Que pergunta, hora de bater, você perguntar sobre bolo. Mas era uma festa. E Gustavo disse, gosto. Você gosta da cereja do bolo? Ele disse, gosto também. Então faz o seguinte,
chama a cereja no bolo, que é tua esposa Eliane. Chama aí, Gustavo. Quando Gustavo olha, nem conseguiu chamar a esposa. Quando viu a esposa Eliane vindo com a bata, ela chorando. Aí, meus amigos, ninguém aguenta mais não. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia do Caleb, quando eu vi que Beto chamou ela, eu só tinha que agradecer a Deus, amém. Porque seria incompleto, por mais que eu tivesse sendo se rebatizado naquele momento, mas faltava a minha família. Porque eu vejo Deus trabalhando de uma forma fantástica. Apesar de sermos falhos e pecadores, mas Deus usa várias pessoas para poder trabalhar. E naquele momento, quando Eliane entrou, eles dois se juntaram para o batismo e ainda disse uma coisa. Eu disse, olha, Gustavo, agora está você, sua esposa Eliane, vocês vão poder seguir junto com a sua filha, que é um presente que Deus te deu. Mas, Gustavo, vou te dizer uma coisa. Deus ainda vai te dar um presente. A tua mãe, Dona Graça. E um ponto interessante, que através do batismo da Eliane, minha mãe também se batizou. Minha mãe tem Alzheimer. Filho, olha, eu estarei nesse mesmo caminho, porque eu quero viver com Deus eternamente. E ela entra naquele tanque. Olha, foi muita emoção. E ali foi coroado aquele batismo com o batismo daquela família. E assim me realizou por completo, né? Minha esposa, minha mãe. Hoje eu agradeço muito a Deus, né? Hoje eu acho que eu consigo entender com a maturidade que eu precisava passar por todo o processo. Eu sempre falo para todo mundo que a UTI me ensinou a ser mãe. Então eu acho que eu precisava ter passado por todo o processo e eu acho que Deus preparou isso, né? Deus nos preparou dessa forma. Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo,